Boa noite, queridos. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, verso 24. São só 3 versículos aqui nesse livro. Mateus capítulo 13, versos 24 até o 26 diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Agora vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler mais 2 versículos lá. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Colossenses 3, 5 e 6 diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E agora, finalmente, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, mais 3 versículos, de 12 a 14. Romanos 8, de 12 a 14. Paulo diz assim na carta aos Romanos: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo tão gostoso de culto, de louvor e de adoração ao Senhor, que o Senhor nos proporciona aqui agora, Pai. Obrigado principalmente pelo privilégio, pela aceitação desse louvor que o Senhor faz agora através de Jesus. Obrigado, ó Pai, pelos teus ouvidos atentos a todas as palavras que levamos até o Senhor. E agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor também faça, Senhor, com que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, fale aos nossos corações. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece o que cada um de nós aqui precisamos, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, dá a cada um de acordo com a medida da necessidade do coração de cada um, ó Deus. Que toda palavra dita aqui, lida, possa ser, ó Pai, vinda exclusivamente do teu Santo Espírito. Ser com a vida de cada um aqui, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos, eu li 3 textos diferentes, porque eu acredito que eles, de certa forma, eles se completam no que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês nessa noite. O primeiro texto que a gente leu é um texto muito conhecido, né? Que é a parábola do trigo e do joio. Até nem li todo o texto, porque eu queria destacar só esse começo. Esse texto que a gente leu fala que Jesus usa a figura do trigo e do joio para comparar o reino dos céus, dizendo que é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Desse primeiro texto eu queria destacar esse último versículo principalmente, porque é aí que está o problema, né? A história ela se prolonga, mas o ponto central de toda essa história que Jesus usa aqui para figurar a ideia do reino de Deus é exatamente o aparecimento do joio no meio do trigo. Eu
eu andei lendo um pouco a respeito do que é o joio. A gente sempre fala isso, desde menino que eu escuto isso, né? E eu fui dar uma pesquisada em sites de botânica, de não sei mais o que por aí, né? Essas informações, buscando em algumas fontes para poder conhecer o que era isso de direito, porque eu sempre soube que o joio é um pouco parecido com o trigo, mas é uma espécie de erva daninha. E com toda a pesquisa que eu fiz, o que eu descobri é isso mesmo. Procurei, falei, gente, não tem um negócio diferente, não? Bom, para não dizer que não tem umas coisas diferentes, né? O que eu percebi é que, na realidade, o joio ele já tem a tendência mesmo de crescer no meio de plantações como o trigo. E, na realidade, o joio ele é um nome quase genérico dado a uma série de ervas daninhas, né? E algumas delas são bem parecidas com o trigo. E por isso essa palavra joio. E uma coisa interessante que eu descobri também é que essa erva também é chamada de cisânia. As pessoas mais, vamos dizer assim, mais envolvidas com o vernáculo pátrio, devem saber que cisânia também tem um outro sentido, né? Eu descobri isso, na realidade, lendo Asterix, há uns 30 anos atrás, tá certo? Não foi lendo dicionário, não. Porque aí eu fui descobrir que era cisânia. A palavra cisânia ela é usada para expressar tudo que diz respeito à desordem, à briga, à desarmonia, tudo aquilo que bagunça geral a coisa. Então a gente diz que está uma cisânia, né? Ou seja, está uma discordância geral. E não é por acaso que essa palavra é atribuída ao joio, porque, na realidade, cisânia vem da origem grega, que é cisânio, alguma coisa assim, atribuída ao joio, ou seja, a palavra briga ela vem do joio, né? Ela vem dessa ideia de joio. Então, quando a gente fala em joio, significa algo que aparece no meio de algo que está em ordem e acaba trazendo uma certa desordem. E o que eu queria destacar aqui, meus queridos, é que nesse texto, quando Jesus fala a respeito de que alguns homens semearam, né, a boa semente, mas depois veio o inimigo e semeou o joio, o verso seguinte diz que quando a erva cresceu e produziu fruto, é que apareceu o joio. E eu queria destacar exatamente isso. A primeira coisa que eu queria que nós lembrássemos, e esse primeiro texto traz isso, é o grande problema que nós temos. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o problema? É o aparecimento do joio. Nós, como igreja, nós convivemos com isso o tempo todo, em várias formas. Nós já lemos vários textos sobre isso. Eu mesmo, essa semana, me detive em cima de vários novos textos, reli alguns que eu já conhecia, e a ideia sempre é de que a igreja ela enfrenta um grande problema, o problema do joio que aparece no seu meio. E o que mais me chamou a atenção nesse texto, pela primeira vez, apesar de eu já ter lido várias vezes, é esse ponto que eu considero central aqui. Quando a erva cresceu e produziu fruto, é que apareceu também o joio. Ou seja, o joio, no começo, ele é muito misturado e fica difícil de ser distinguido do trigo, da boa semente, do bom fruto. Só quando aparece o fruto é que ele é fácil de ser visto. E eu queria destacar isso pelo fato de que essa é a principal diferença entre o trigo e o joio, e nós, como igreja, precisamos lembrar disso, que é quando se evidencia o fruto da semente. Mateus 7, 15 e 16, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Jesus já adverte a respeito disso um pouco antes, quando ele fala dos falsos profetas. Ele diz, olha, como que você vai distinguir os falsos profetas? Pelos frutos, pelo que ele dá, pelo que ele produz, pelo que sai dele, pelo que aparece dele.
E essa deve ser a grande preocupação na nossa vida. Quando nós nos reunimos em igreja e temos um projeto como igreja no reino de Deus, sem dúvida nenhuma que o que a gente pensa é que a igreja tem que frutificar. Mas quando ela frutifica, nós temos que tomar cuidado, porque muito fruto vai aparecer que provavelmente não seja boa semente. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso, porque é nessa hora que nós vamos perceber que existe joio no meio do trigo. No caso do trigo, o fruto produzido, ou seja, a boa semente com relação ao reino de Deus, é resultado de arrependimento e não de legalismo. Lucas 3:8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, o verdadeiro fruto que deve ser produzido no meio daqueles que são verdadeiros discípulos meus, deve provir unicamente de arrependimento e de um coração transformado, e não de lei, e não de alguém que simplesmente cumpre uma série de mandamentos e se considera dessa forma melhor que outros. Ele está falando, olha, esse negócio de dizer que sou filho de Abraão, que sigo a lei, eu quero dizer que lei não tem o menor sentido com relação ao reino de Deus, no que eu estou querendo dizer em relação ao coração do homem. Dessas pedras eu posso fazer filhos de Abraão. Deus pode fazer filhos de Abraão. O que ele está querendo dizer é que isso tem pouco significado para o reino de Deus. A diferença do fruto do trigo é que ele é de fato transformação de coração. E o fruto do joio, ele é resultado de legalismo. Quando nós observamos só os atos e os gestos externos, ambos são parecidos. Quando a gente reúne um monte de gente na igreja, e alguns de fato têm o coração transformado por Jesus e outros ainda não, esse que ainda não tem o coração transformado por Jesus, ele pode simular, ele pode imitar, ele pode pegar todos os traquejos de cristãos. E esse é o grande perigo que acontece na nossa vida. E mesmo quando somos cristãos, mas não estamos comprometidos com a verdadeira palavra de Deus, a gente começa a simular, a gente começa a manifestar mais fruto de joio do que de trigo. E a hora que o fruto de fato aparece, a gente vê que é diferente. Judas 12 diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-vos juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. É uma palavra dura que Judas traz a respeito daqueles que simulam o cristianismo, mas de fato não vivem o verdadeiro compromisso de coração com Jesus. Ele diz, são pastores que a si mesmos se apacentam, são árvores em plena estação dos frutos, ou seja, que deveriam estar dando os frutos, mas são destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Porque uma árvore em plena estação de fruto que não produz fruto, ela está morta duas vezes. Esse é o que Judas está dizendo. Queridos, esse é um grande problema que nós temos que tomar cuidado na igreja. É um problema que se apresenta para nós, e é um problema muito real. Nós vivemos numa época onde as aparências são supervalorizadas em relação ao interior do homem, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, né? A gente convive com isso diariamente. E na igreja, queridos, não é diferente. Na igreja, se a gente não tomar cuidado, nós cultivamos aparência, e aparência, e aparência. E a hora que nós percebemos, nós estamos entorpecidos por essa névoa de imitação de cristianismo, e o nosso coração está totalmente descomprometido de Deus. Há muitos anos atrás, o pastor Ricardo Barbosa escreveu um artigo que ele chamou de O Novo Ateu. E ele fala sobre isso. O novo ateu não é aquele que diz, eu não creio em Deus, não acredito em Deus. Não. Ele diz, o novo ateu é aquele que diz, eu acredito em Deus, é aquele que frequenta a igreja, é aquele que dá o dízimo, é aquele que vem na escola dominical,
mas para ele Deus não tem a menor relevância no seu dia a dia. Esse é o novo ateu. Esse é o joio. Esse é o que tem aparência de trigo, mas em termos de fruto, não tem nada sendo produzido. Richard Niebuhr, um teólogo de uns 2 séculos atrás, ele diz assim: aqueles que diminuem a glória e o poder do Criador, ele está falando sobre o joio aqui, são aqueles que diminuem a glória e o poder do Criador e aumentam a glória e o poder da criatura, ou seja, vivem orgulho. São aqueles que tiram de Deus do centro e do altar para se colocarem ali no lugar de Deus, ou seja, vaidade. São aqueles que humanizam a pessoa divina e divinizam a pessoa humana. É esse humanismo exagerado, né? Aqueles que despem o ser humano do seu conteúdo metafísico, espiritual e contemplativo e o deixam em um vazio insuportável, ou seja, materialismo puro. Aqueles que constroem uma antropologia secular, uma cristologia secular e uma escatologia secular, ou seja, secularismo. Amolda tudo que existe da teologia de Deus e do cristianismo à ideologia desse século. Aqueles que pregam uma liberdade sem sabedoria, sem virtude e sem Deus. Isso é ideologismo, vazio também. Aqueles que apresentam um Deus sem ira, um homem sem pecado, um reino sem julgamento e um Cristo sem cruz. E isso é um evangelho distorcido. Isso é viver como joio. Eu tenho certeza que quando a gente lê isso aqui, muitos de nós passam na nossa mente muitas figuras, muitas coisas que a gente tem visto hoje, que tem atacado a igreja do Senhor Jesus, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas, meus queridos, esse problema, ele é apresentado nesse primeiro texto, mas no segundo texto a gente vê que diante desse problema, Paulo coloca para nós uma segunda coisa, que é um desafio, que a gente acabou de ler. Ele diz assim: o que a gente vai fazer então diante desse quadro? Como então lidar com isso? Como então evitar que cresça o joio, arrancar esse joio, evitar que ele apareça, evitar que ele seja semeado no meio da igreja, que de forma perniciosa ele afete a vida da igreja? Como fazer para que isso então seja de fato resolvido na vida da igreja? Paulo dá a receita aqui. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O fato é, meus queridos, que quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos por uma transformação. Essa transformação, ela é uma transformação por arrependimento. Mas nós ainda, como diz Paulo, vivemos presos a essa carne. Essa carne, ela só vai desgrudar da gente naquele nosso dia final nessa terra, né? Naquele dia em que ela vai para debaixo da terra e o meu espírito, então, vai para junto de Deus, aguardando inclusive a transformação dessa carne para que essa regeneração seja completa. Mas até lá, meus queridos, o que acontece é que a gente vive querendo agradar a Deus, a gente vive de coração transformado, arrependido, mas vive lutando contra essa carne. Porque essa carne tem desejos, essa carne tem vontades, essa carne tem uma natureza da qual ela ainda não se desligou totalmente. E aí, qual que é o ensino de Paulo, então, para que a gente lide com isso, até que essa morte carnal chegue e que a gente se encontre com Jesus? Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, em outras palavras, dê um jeito de matar essa carne. Dê um jeito de fazer essa carne morrer. Ninguém vai cometer suicídio para fazer isso, né? Ninguém vai cometer suicídio, porque não é isso que Deus quer. Ele quer que você permaneça nesse mundo, mas com o espírito ligado a isso. Quando Jesus ora ao Pai, intercedendo pelo seu povo, o que ele diz? Pai, não peço que os tires do mundo. Ou seja, a gente tem que estar nesse mundo. Mas ele diz: mas eu peço que os livres do mal. Como que a gente vai fazer isso?
Em João 12, 24, a gente vê que a receita é exatamente essa. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O único jeito, meus queridos, de produzir fruto, e bom fruto, é morrendo. Não tem outro jeito. Se a semente cai na terra e ela fica ali como semente, ela não vai germinar e ela não vai produzir fruto. Mas se ela for produzir fruto, ela tem que morrer. E Jesus já disse isso, olha, tem que haver morte. Vocês têm que passar por morte. Não tem outro jeito. Precisa haver morte. Isaías 40, de 6 a 8, diz assim: clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O que Isaías está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, olha, o povo, o homem, a carne, o que nós trazemos de natureza, para Deus é erva. Tudo aquilo que para nós é motivação de tanto orgulho, vaidade, projetos, sonhos totalmente humanos, para nosso deleite, não passa de flor da erva. A erva seca e a flor cai. Em outras palavras, ele está querendo dizer, isso para Deus nada vale. E a gente tem que começar então a enxergar a vida por uma outra perspectiva. Porque esse tipo de perspectiva, tem aquele que não conhece o reino de Deus. Quem conhece o reino de Deus, a quem foi dado um dia conhecer Jesus por misericórdia de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, tem que haver uma postura diferente e tem que haver uma maneira diferente de enxergar a vida. E a única maneira de matar a carne é assim. É dizer, a partir de agora, eu enxergo a vida de uma outra maneira. O grande problema nosso, meus queridos, é que, infelizmente, a gente se converte, como Paulo diz lá em Coríntios, olha, eu já devia estar falando a vocês como espirituais, mas eu ainda estou tendo que dar leitinho para vocês, como se fossem crianças, por causa da carnalidade de vocês. A grande verdade, infelizmente, é que nós somos muito apegados a essa carne para soltar dela. A grande verdade é que a gente vai na igreja, a gente faz um monte de coisa, a gente até ora, Deus até tem mais relevância do que às vezes para o novo ateu, mas é aquela coisinha meio superficial, olha, mas tem coisa tão boa, tem coisa tão agradável, que eu não posso abrir mão, né? E a gente sucumbe a essa rotina. E a hora que a gente vê, você está com projetos, sonhos, ideais, uma rotina de dia a dia idêntica a qualquer pessoa que não conhece Jesus Cristo. Você é mais um. Apesar de você ter tudo para ser uma pessoa com outro sentido e outro propósito. E é isso que Isaías está dizendo. Nós precisamos entender que quando nós não estamos com esse comprometimento, nós não conseguimos matar a carne de verdade. John Stott diz assim: agora não se trata de morrer, o que já experimentamos através da nossa união com Cristo. É antes um deliberado matar. Ou seja, se no momento em que eu conheci Jesus, me entreguei a Ele e aceitei a Jesus como meu Salvador, e me coloquei ali na cruz junto com Ele, dizendo, Senhor, estou arrependido, eu entendo que a única coisa que paga pelo meu pecado é a minha morte, eu agora aceito a morte de Jesus no meu lugar, significa que eu morri para o meu pecado, significa que eu morri para a minha vida anterior. Mas agora John Stott vai além. Depois de morrermos, nós temos que matar, porque é isso que Paulo ensina. Depois que você se torna cristão, agora você tem que deliberadamente matar diariamente essa carne. Ou seja, um exercício. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de falar, não, aquele dia eu me converti, agora está tudo bem, mas a gente, como diz Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte?
usando uma figura pesada para a época, que era um castigo que se dava quando se amarrava um cadáver na pessoa e ele ficava convivendo com aquele cadáver. Essa era a punição que se dava naquela época. E ele fala que é a mesma coisa que nós estamos vivendo. Nós convertemos, nós temos uma nova vida, mas estamos arrastando o cadáver. E a nossa vida fica aquela vida cristã de quem dá murro em ponta de faca, de oração que parece que não passa do teto, de projetos frustrados. Por quê? Porque a gente ainda está pegado nessa carne. A gente não quer soltar tudo. A gente não quer se desapegar. E é isso que Paulo está exortando que a gente faça aqui em Colossenses. John Brown diz assim: a crucificação produzia morte não súbita, mas gradual. Os verdadeiros cristãos não conseguem destruir a carne completamente enquanto se encontram aqui embaixo, mas eles a fixaram na cruz e estão determinados a mantê-la ali até que expire. Eu gosto muito dessa figura que ele dá aqui, porque ele nos lembra que a crucificação não é uma morte instantânea. A carne vai, né? E a gente sabe que a morte de Cristo foi assim, foi uma morte sofrida, prolongada, até o último suspiro, né? Inclusive, na época da Semana Santa, algumas igrejas faziam até aqueles cultos, né, das 7 palavras, alguns mais antigos. Hoje não tem muito essa tradição, mas existia aquele... Ou seja, Jesus chegou a dizer 7 coisas ali, né, enquanto agonizava até a morte, né? E na última ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas foi muito sofrimento. E a gente tem que entender que a vida cristã significa isso também. Você não vai dar um estalo com o dedo e pronto, agora eu estou livre da minha carne, eu agora estou num outro patamar, eu agora estou numa outra relação. Nós vamos até começar a olhar outros assim meio de cima, né, na igreja. Olha, você é meio carnal, mas eu já estou noutra e tal. Eu sou um cara, né, que já sublimei as carnalidades. Não, não é assim. É um constante exercício diário. É um exercício diário. E a carne tem que agonizar, sim. E a carne tem que sofrer, sim. Sem sofrimento não tem sentido falar em vida cristã. Não tem vida cristã agradável. Em lugar nenhum você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar essa promessa. Nós vamos achar promessa de sustento de Deus, de fidelidade de Deus, de um hino que cantou aqui, que me arrepia, que diz que Deus é fiel, que eu gosto mais. Aliás, vocês podiam avisar antes que vai cantar, porque eu arrepiei mesmo, eu levei um sustão, que eu gosto mais desse hino. Aí aqui, né, eu começo a chorar, aí a gente enxuga, né, para não ficar parecendo aqueles povo mole que chora à toa, né? Eu gosto demais, porque quando fala da fidelidade de Deus, nós vemos promessa de sustento, mas não tem promessa de que a coisa vai ser fácil. E por isso mesmo tem promessa de fidelidade de Deus. Por isso mesmo tem promessa de companhia de Deus. E esse é o grande terceiro ponto aqui. Se o primeiro ponto é que nós temos o problema do joio e da necessidade de evitar que ele apareça no nosso meio e na nossa vida, se em segundo lugar nós entendemos que o desafio é fazer morrer a carne, para que esse joio não seja cultivado no nosso meio, o terceiro e último ponto é o que nós lemos aqui em Romanos, que diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Olha, uma vez que nós conhecemos a Deus, e vocês sabem tão bem quanto eu, que o nosso desejo sincero de coração é agradar o Pai, é agradar a Deus, não é? É poder estar sempre louvando, mas nem sempre nós conseguimos. Nós nos sentimos devedores diante de Deus. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós partimos para o legalismo. Eu vou resolver isso estabelecendo uma série de procedimentos, normas e estatutos na minha vida, vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, vou passar a fazer isso, vou frequentar a igreja. E isso nada mais é do que carne, meus queridos. Isso é o que Paulo diz lá em Colossenses: olha, se uma vez que você já morreu com Cristo, por que ainda vos sujeitais a ordenanças? Não toques isto, não manuseis aquilo. Isso com o tempo se desfaz, porque isso é carne. Deus quer que você entre num outro nível de relação com Ele.
Deus quer que você entre num nível que não seja um nível estatutário, um nível legalista, um nível normativo. Deus não está te pedindo isso, porque Ele sabe que nesse nível você não consegue agradá-lo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, se você quiser se relacionar com Deus por lei, você vai caminhar para a morte. Você não consegue. A única coisa que a lei aponta para você é a sua insuficiência para chegar até Deus. Aí ele diz assim: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E essa é a palavra com a qual eu queria terminar nessa noite. Esse é o nosso ponto final. Se nós detectamos que temos um problema, se diante dele somos desafiados a fazer morrer a carne, Paulo agora coloca para nós a solução para que esse desafio possa ser cumprido. O Espírito Santo de Deus. E quando se fala em Espírito Santo, a gente pensa assim: Walter, a conversa foi boa até aí, mas agora ficou um negócio muito abstrato. Ficou uma coisa muito numa outra dimensão. Negócio de Espírito Santo. Eu escuto falar isso muito tempo na igreja, mas até hoje eu não entendi direito esse negócio. Esse é o grande problema nosso. Porque nós somos muito presos a essa carne. E o segredo, como a gente acabou de dizer aqui, eu tenho um grande segredo, né? E que não é para ser guardado como segredo, mas é para ser divulgado. O segredo é, nós precisamos passar a enxergar a vida do ponto de vista espiritual. Nós precisamos passar a entender que nós, homens, somos resgatados por Deus, mas só estabelecemos uma relação com Ele se passarmos para essa dimensão espiritual. Não tem jeito de eu levar essa vidinha xoxa, materialista, secularista, humanista, ideologista, sem Deus, e querer que com isso eu chegue até Deus. Não tem jeito. Tem que ter vida espiritual. Alguém entende o que é isso? Não é algo abstrato. Pelo contrário, é a coisa mais real que existe na vida do cristão. Aliás, é a única realidade que existe na vida do cristão, é a perspectiva espiritual. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não é estabelecendo uma lista: a partir de agora eu vou na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Se você não entender que existe algo místico por trás, que precisa ser produzido na sua vida. E esse místico é o Espírito Santo de Deus, que é algo real, que está aqui agora, como presença plena e rica no nosso meio, pronto a atuar, a operar, a transformar, a sustentar, a te tomar pela mão. O Espírito Santo é promessa de Jesus Cristo e é a realidade de Deus na nossa vida. E é isso que Paulo fala aqui em Romanos. Se pelo Espírito eu preciso mortificar a carne, é que ele diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Deus, eu não dou conta, mas o teu Espírito enchendo a minha vida, muita coisa da carne vai morrer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aleluia. Glória a Deus que a gente tem essa promessa. Porque até então, até um pouco antes, a gente encontra um desafio quase intransponível. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o Espírito de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Para mim, uma das maiores verdades na nossa vida e das verdades que mais trazem consolo para a minha vida é saber disso.
Porque o que está dizendo é o seguinte, e olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele não se conforma com as injúrias, com o sofrimento, e ele fala, tá bom, e ele aguenta isso. Ele não está dizendo isso não. Como é que diz o texto aí? Sinto prazer. Não é masoquismo não, gente, é compreensão do que é a dependência de Deus. Eu sinto prazer, a hora que eu estou fraco, a hora que eu estou injuriado, a hora que eu estou enfrentando luta, eu sinto prazer, porque eu falo, é agora, é aqui que Deus entra. É aqui que eu largo de mão da coisa. E é isso que Deus quer. É aqui que o Espírito me toma e me envolve. É isso que Paulo está dizendo. Quando sou fraco, então é que sou forte. O único lugar onde essa equação funciona é no reino de Deus. João 15:4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queridos, a relação de dependência de Deus tem que ser total. Total. Tem que ser uma dependência que está ocupando a minha mente 24 horas por dia. Eu tenho que tomar cuidado para não tomar as rédeas da minha vida em momento algum. Sempre que eu faço isso, a carne toma conta. Sempre que eu lembro, Deus me guia, Deus me orienta, Deus eu te louvo, Deus eu não estou vendo a luz do fim do túnel, mas eu sei que o Senhor está. E eu vou com fé com o Senhor. Isso é entrega no Espírito de Deus. Isso é exercício diário. Isso não é algo abstrato. Isso não é nem ilusão de quem vive pela religião, mas é a realidade de quem conhece o verdadeiro Evangelho. Tem um texto do Alexander Solzhenitsyn, que foi um escritor da época da União Soviética, né? Muitos conhecem. Ele, inclusive, combateu muito a opressão que havia na União Soviética naquela época. Ele diz assim: quando guardamos silêncio sobre o mal, quando enterramos bem fundo em nós, o estamos plantando, e ele se levantará para multiplicar 1000 vezes no futuro. Ou seja, nós carregamos o mal, nós temos a carne, a pior coisa que nós podemos fazer é ignorar, é fingir que não tem isso, é fingir que não tem pecado, é fingir que eu não tenho fraqueza. Quando eu faço isso, eu estou fazendo igual essa figura que o Solzhenitsyn usa aqui. Eu, na realidade, estou enterrando fundo. E aquilo vai germinar. A melhor coisa que a gente pode fazer é trazer luz sobre as trevas. E aí Deus opera. E aí a gente se sente dependente de Deus. Para terminar, o último texto que eu queria ler, Hebreus 12:11, diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aí a gente se pergunta então, tá bom, Walter, tem que fazer morrer a carne, tá bom, o único jeito é pelo Espírito de Deus, mas e aí? Como que eu faço isso na prática? Né? Como eu costumo brincar com meus alunos lá na universidade, na prática a teoria é outra. Né? Na hora que vai para a prática, parece que a teoria toda sumiu. Né? Porque a gente se perde, a gente não consegue fazer a ligação. E esse versículo ele dá o segredo: disciplina. A palavra em Timóteo diz isso: olha, o atleta ele é coroado porque ele tem disciplina. O agricultor ele colhe o fruto porque ele trabalha e planta. Foi assim que Deus fez a coisa. Porque é a única coisa que ele pede de nós. E ele entra com a parte do Espírito, trabalhando isso aí. Mas a gente precisa viver a disciplina, não uma disciplina legalista. O pastor Ricardo Barbosa conta num texto dele que uns anos atrás, quando o pastor John Stott esteve aqui, ele estava lá num bate-papo, uma série de pastores, inclusive ele no meio, e alguém indagou para ele: pastor John Stott, qual que é o segredo de uma vida tão longa e frutífera no seu ministério? E ele diz assim: leio a Bíblia e oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falta a celebração da Eucaristia. Simples, direto.
Mas isso revela, e aliás o pastor Ricardo Barbosa diz, o que mais me impressionou na resposta dele foi a simplicidade. Porque na realidade a disciplina espiritual é simples, mas é difícil. Como é difícil? A gente enrola para ler a Bíblia, a gente enrola para orar, a gente enrola para encontrar com os irmãos, a gente enrola até para ter o hábito de celebrar e lembrar do sacrifício de Jesus. E ele fala, eu nunca perco a Eucaristia. Simples. Mas, queridos, o texto está dizendo, toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria. Realmente, disciplina é um negócio, na hora que você está fazendo, às vezes nem parece ser. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por quê? Por causa do Espírito de Deus que está presente quando eu oro, do Espírito de Deus que está presente quando eu leio a Bíblia, do Espírito de Deus que está presente quando eu me encontro com os irmãos, e esse Espírito é o único elemento atuante que pode produzir isso na minha vida. Uma vida cristã sem bons frutos apresenta sintomas de joio e não de trigo, e não pode ser considerada, de fato, vida cristã. Que Deus possa nos lembrar disso. O Espírito Santo, meus queridos, é uma realidade profunda, e a gente precisa buscar essa atuação do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa depender de Deus através do seu Santo Espírito. Nós agora vamos passar para esse momento em que a gente lembra a morte de Jesus, o sacrifício na cruz. E eu queria pedir que nesse tempo que nós formos celebrar isso aqui, você pudesse no seu íntimo falar para Deus, Deus, faz essa ponte entre esse materialismo todo no qual eu estou envolvido, esse humanismo, esse vazio, e esse plano perfeito de reino que o Senhor tem para a minha vida, através do teu Santo Espírito. Pede para Ele te quebrantar, mexer com o seu coração. Se você tem se sentido frio, meio inócuo, com relação às coisas que você tem ouvido de Deus, fala, Deus, mexe comigo, mostra que o Senhor é uma realidade, faz o meu coração chorar, porque é isso que o Espírito Santo faz, e você vai ver a diferença, você vai ver o fruto de verdadeiro trigo que Deus vai produzir na sua vida, amém? Vamos orar, queridos, sentados mesmo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Te louvamos acima de tudo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que não podemos compreender tamanha grandeza, mas, ó Deus, nos torna de coração tão gratos por ver uma obra tão amorosa em direção a nós que o Senhor faz através de Jesus. Te agradeço, ó Pai, por essa obra redentora em Jesus. Te agradeço, ó Pai, pela obra consoladora do Espírito Santo nas nossas vidas. Dádivas que não merecemos, mas que o Senhor as dá pelos méritos de Jesus, ó Deus. Quero te pedir que sobre a vida de cada um aqui, nessa noite, nessa semana, a presença do teu Espírito seja algo real, seja algo verdadeiro, nas lutas, nas alegrias, nos desafios, nos sonhos, a cada hora do dia, Pai, que a gente possa sentir e perceber essa presença viva do teu Santo Espírito sobre nós. Obrigado pela tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.